Ao longo da história das civilizações registradas, encontramos com relativa frequência mitos e lendas que descrevem um grande dilúvio, uma inundação catastrófica que arrasa a humanidade, ou uma parte significativa dela, e a partir da qual surge uma nova era. Estes relatos aparecem em regiões e culturas distintas, o que sugere ou um substrato comum, por exemplo, memórias de grandes eventos de inundação, ou desenvolvimento paralelo de mitos explicativos de calamidades naturais. Principais mitos de dilúvio por civilização: Mesopotâmia, Sumérios, Acádios, Babilônios. Na antiga Mesopotâmia, a região da Suméria, Acádia, Babilônia, atual Iraque, temos alguns dos mitos mais antigos preservados de dilúvio. Por exemplo, o relato conhecido como Eridu Gênesis traz a história de Ziusudra, que recebeu aviso divino para construir uma embarcação antes de um dilúvio que destruiria a humanidade. Outro texto, o épico Epic of Gilgamesh, apresenta o herói Utnapishtim, que, avisado pelo deus Ea-Enki, constrói uma grande barca para salvar-se, a sua família e animais, de um dilúvio decretado pelos deuses. Também o épico Atra-Hasis Epic aborda o tema. Os deuses, irritados com a superpopulação humana, decidem enviar pragas e finalmente um dilúvio. Esses mitos mesopotâmicos são frequentemente apontados como possíveis fontes, ou pelo menos paralelos próximos, ao relato do dilúvio na Bíblia, Gênesis. Hebraico-cristã, Bíblia. No relato bíblico, conforme o livro de Gênesis, Deus decide destruir a humanidade devido à corrupção, salvando apenas Noé, sua família e representantes de todas as espécies de animais mediante uma arca. Depois do dilúvio, é estabelecida uma aliança entre Deus e a terra, promessa de não mais destruir por água. Este mito é muito influente nas culturas ocidentais e aparece frequentemente como referência quando se fala de grande dilúvio. Grécia Antiga. Na mitologia grega temos o relato de Deucalião e sua esposa Pirra. Quando os deuses liderados por Zeus decidem eliminar a humanidade por causa de sua impiedade, Deucalião é avisado, por seu pai Prometeu, e sobrevive à inundação. A embarcação ou caixa em que ele embarca toca solo numa montanha depois de vários dias. Este mito grego tem muitos pontos de contato em estrutura, embarcação, sobrevivente, nova humanidade, com os mitos mesopotâmicos e bíblicos. Índia, hinduísmo Vedas. No contexto da tradição hindu, há o mito de Manu, geralmente Vaivasvata Manu, que, avisado por um peixe divino, Matsya, avatar do deus Vishnu, sobre um dilúvio iminente, constrói um barco ou se salva de outra forma. A inundação destrói a humanidade e Manu torna-se progenitor da nova raça humana. Este mito aparece em textos como o Shatapatha Brahmana, entre outros. Ele enfatiza a preservação do Vedas, sabedoria, animais, ou pelo menos a humanidade sustentável. China Antiga. Na tradição chinesa, o mito mais citado é o da Yu o Grande, Yu da Yu, e a Great Flood of China, às vezes chamado de Flood de Ganyu. Durante o reinado de Yao, teve lugar uma grande inundação, que durou gerações, resultando em deslocamentos da população. Yu dedica anos a escavar canais, drenar águas e reorganizar o território, sendo considerado o herói que controla o dilúvio e funda a primeira dinastia chinesa, Xia Dynasty. Há evidência geológica recente que pode confirmar um evento de inundação massiva por volta de 1920 a.C., na bacia do Rio Amarelo, Yellow River, que se encaixa no mito. América Andina, Incas. Na mitologia dos povos andinos, como os Incas, há o relato de Unu Pachacuti, uma inundação enviada pelo Deus Criador Viracocha para destruir os povos primitivos, gigantes ou civilizações anteriores, e reiniciar a humanidade. Algumas versões falam de 2 sobreviventes. Embora os detalhes, como o número de sobreviventes, a embarcação, variem, o padrão, inundação, destruição, reinício, está presente. Mais tradições de povos diversos. Povos indígenas da América do Norte. Muitas nações indígenas norte-americanas possuem histórias de grandes inundações.
Por exemplo, a tribo Tlalam, nos estados da região noroeste do Zewana, tem uma tradição de dilúvio. Canoas presas à montanha durante o grande dilúvio. A nação Cree tem um mito de dilúvio, onde um herói ou entidade causa inundação. O povo Navajo, Diné, também conta que o mundo primeiro foi inundado ou destruído por um paredão de água vindo de todos os lados, e os que escaparam foram transportados a outro mundo. O site Native American Flood Myths and Legends reúne várias lendas de tribos como Algonquian, Micmac, que narram inundações causadas por espíritos ou água subindo. Esses mitos variam muito nas formas. Nem sempre há embarcação ou todos os humanos se salvam. Mas o tema da água que cobre a terra, apenas uns poucos sobreviventes, ou mudança de mundo, reaparece. África e povos de língua mandé. Na mitologia do povo mandé, África Ocidental, existe o mito de Faro, em que Faro, ao purificar a terra por ato de sacrifício, provoca uma inundação que cobre a terra. Ele e alguns sobreviventes embarcam em uma arca e emergem para criar uma nova vida. Outros registros genéricos de flood myths africanos indicam que, embora menos numerosas na literatura comparativa, há lendas africanas que falam de grandes inundações ou água cobrindo a terra como castigo ou renovação. Polinésia, Oceania e outras, embora não tão detalhado aqui, existem mitos de dilúvio nas ilhas do Pacífico, Polinésia e ilhas tropicais, onde a subida do mar ou onda gigante é interpretada como dilúvio mítico. Por exemplo, versões na Polinésia falam de inundação e canoa ou refúgio no alto de montanha. Elementos comuns e familiaridades entre essas tradições. Ao comparar estes relatos, podemos identificar diversos padrões que surgem repetidamente. Motivo da inundação. Em muitos casos, a inundação é causada por divindades ou forças sobrenaturais que decidem punir ou reiniciar a humanidade. Deuses irritados com a conduta humana. Mesopotâmia, Grécia, ou catástrofe natural, humana, China, ou renovação cíclica, Índia. Aviso ou herói avisado. Um personagem recebe aviso antecipado e é instruído a construir uma embarcação ou tomar medidas para salvar a si mesmo, sua família ou a vida. Mesopotâmia, Ziusudra, Utnapishtim, Atrahasis, Índia, Manu, Grécia, Deucalião, Bíblia, Noé, embarcação ou refúgio. Muitas versões mencionam uma embarcação, barco, arca, cesto, ou outro meio de salvação, canais, montanhas. Sobreviventes e reinício da humanidade. Apenas sobreviveram alguns indivíduos, ou par de humanos, e após a inundação, repovoaram a terra ou iniciaram uma nova era. Significado simbólico. A inundação frequentemente simboliza purificação, renovação, mudança de era, ou o início de uma nova civilização. Em algumas tradições, serve para explicar a origem de um povo ou de seu relacionamento com a natureza e o divino. Contexto geográfico histórico plausível. Em muitos casos, há indícios de grandes inundações em regiões fluviais antigas, Mesopotâmia, China, que podem ter dado base a esses mitos. Por exemplo, a bacia do Rio Amarelo na China tem evidências de inundação grave e repentina, que se encaixa no mito de Yu o Grande. Reflexões e implicações. Dado esse conjunto de mitos, algumas questões se destacam. Origem comum ou desenvolvimento independente? A semelhança estrutural entre os mitos, inundação, sobrevivente, embarcação, repovoamento, sugere que poderia haver alguma origem comum ou empréstimo cultural entre civilizações próximas, por exemplo, Mesopotâmia e a tradição hebraica. Por outro lado, o motivo do dilúvio, inundações de rios, mares, enchentes bruscas, era uma experiência comum de sociedades agrícolas próximas a rios, de modo que diferentes culturas poderiam desenvolver mitos semelhantes independentemente. Importância da inundação para sociedades antigas. Em regiões como a Mesopotâmia, planície aluvial do Eufrates e Tigre, ou o Vale do Rio Amarelo na China, as inundações eram frequentes, imprevisíveis e devastadoras. Uma grande inundação poderia ter imprimido na memória coletiva um evento traumático,
E a mitologia funciona como forma de explicar o sofrimento humano e estabelecer ordem social e religiosa após o caos. Função simbólica e cultural. O mito do dilúvio serve para mostrar que a humanidade pode ser punida ou precisa se renovar, e que há uma ponte entre o divino e o humano. Além disso, em algumas tradições, Índia, China, o herói que salva a humanidade torna-se fundador de uma civilização ou de uma ordem social, estabelecendo normas, leis, sabedoria, limites históricos e literais. Embora em alguns casos haja indícios geológicos que corroborem episódios de grandes inundações, como no caso chinês, a maioria dos mitos não é necessariamente relato literal de toda a Terra submersa, mas sim uma forma simbólica ou regional de representar catástrofes. A própria definição de dilúvio na mitologia pode variar. Pode significar inundação de uma região, enchente de rio, ou mesmo simbolizar o fim de uma era e o início de outra. Conclusão. Podemos concluir que diversas civilizações antigas, entre elas a mesopotâmica, suméria, acádia, a hétero-cristã, hebária, bíblia, a grega, a hindu, indiana, a chinesa e os povos andinos, apresentam mitos de grande inundação que compartilham elementos semelhantes. Além disso, ampliando para povos indígenas das Américas e tradições africanas ocidentais, vemos que o tema do dilúvio não é exclusivo de uma região ou cultura, mas aparece em diversos contextos globais. Essas familiaridades não significam necessariamente que todas se originaram de uma única história original, mas demonstram como a experiência humana de viver junto a rios, inundações e catástrofes naturais pode gerar mitos análogos. Essas narrativas ajudam a entender como diferentes culturas lidaram com a fragilidade humana, a natureza e o divino, estabelecendo mitos fundadores de civilizações e moralidades.